Fala galera, Bruno da Stock Car 96. No vídeo de hoje a gente vai entrar na aula 2 de polimento do básico para quem não sabe polir, nunca viu uma máquina e quer começar a fazer esse tipo de serviço aí na sua estética, ou até mesmo já tem esse serviço aí e quer aprender um pouquinho mais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tipo de verniz, pintura automotiva, a gente vai falar um pouquinho das partes que antecedem a etapa efetivamente de máquina, né? E depois, lógico, eu vou ensinar vocês a fazer o mapeamento e o isolamento da pintura, galera. É a parte mais importante que tem. Aqui esse carro já está com uma boa parte dele, já está isolado. E a gente já fez o mapeamento dele. É uma etapa muito importante. Eu particularmente julgo uma das etapas mais importantes dentro do polimento. É o mapeamento ou inspeção. Então fica comigo até o final que eu vou te ensinar a fazer essa etapa crucial no polimento, principalmente no polimento mais técnico, beleza, galera? Então fica comigo aí, acompanha o vídeo que tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom, muito rico de informação para você. Então roda a vinheta aí. Então, galera, para começar e para facilitar para vocês, eu deixei aqui na descrição do vídeo dois links. Um com como funciona a pintura automotiva. Então ali vai ter todos os tipos de pintura automotiva, tá? Basicamente é um padrão no qual como que é a pintura automotiva desde a lata até o verniz. Então faz o download desse arquivo, imprime ele, deixa ele do lado aí e acompanha o vídeo. Tem outro link também com a tabela de dureza dos vernizes. Ele vai te ajudar, vai ser um norte a hora que a gente for falar do mapeamento da pintura para dar continuidade nesse processo de máquina, que é muito importante, que é o diferencial do detailer de hoje. Primeiramente, galera, para a gente começar a fazer um polimento, a gente tem que lembrar daquelas etapas que está no material da aula 1, vou deixar no link aqui também, que a gente falou das etapas do polimento, né? O polimento ele começa desde a lavagem, né? A gente faz uma lavagem, descontamina a pintura, aquela sujeira aqui na lavagem, que está agarrada no verniz, que não sai. Então fez uma lavagem, fez uma descontaminação da pintura, e aí a gente vai entrar para a parte de isolamento, entra na parte de mapeamento, para depois entrar no processo de máquina. O polimento ele segue esses padrões. Por mais comercial que seja, a gente precisa fazer essas etapas, porque a gente não pode polir o carro jamais sujo, com poeira, com sujeira orgânica em cima dele. A gente não pode entrar com um processo abrasivo, um processo de máquina, por exemplo, pegar uma boia no composto e sair fazendo polimento sem antes limpar o carro, saber como que aquela lata está, apesar de muita gente fazer isso, né? Até um tempo atrás e ainda hoje. Só que a gente está aqui para falar para vocês, explicar todas essas etapas e vocês saírem daqui com esse diferencial, beleza, galera? Esse conteúdo totalmente gratuito. Vamos lá, parte de pintura automotiva. O que compõe uma pintura automotiva? Primeiramente a lata, seja a parte plástica, a parte metálica dela aqui é a lata, né, que a gente chama. Sem fundo, sem tinta, sem nada, a gente vai ver a lata do carro, beleza? Então essa é a primeira parte, tá aí no arquivinho. Depois vem o prime, que seria o fundo. Quem não conhece como prime, oxi-prime, é o fundo que a gente vai preparar essa lata para receber a tinta. Então depois do fundo tem a camada de tinta. A camada de tinta que vai ditar a cor que o veículo vai receber, seja ela vermelha, azul, enfim. Depois da camada de tinta, tem a camada de verniz, que é aí a camada que é a mais importante para a gente, que vai fazer o polimento, galera, o verniz. Lembrem-se disso, todo polimento acontece na camada de verniz, é aí que o polimento vai acontecer. Polimento não acontece na camada de pintura, porque se estiver acontecendo na camada de pintura, alguma coisa está errado, pois o verniz serve para proteger e dar durabilidade àquela tinta que foi aplicada no veículo. Nunca se esqueçam disso. O polimento é realizado na camada de verniz, certo? Como vocês podem ver aí, no verniz, né, no arquivo que eu mandei, no verniz acontecem todos os tipos de degradação, seja ela uma poluição, alguma sujeira que agarrou no verniz, seja um risco mais leve, aquele SWIRS que você olha no sol e vê todo marcado, a peça que superaquece a peça e acaba danificando o verniz e deixa o carro sem brilho, né, queimado, aquele aspecto de queimado. Seja um risco mais fundo, né, que no caso de um risco mais fundo a gente não consegue retirar 100% porque ele já ultrapassou aquela camada do verniz ali. Então, o polimento acontece na camada de verniz.
É nessa camada que a gente vai desbastar um pouquinho desse verniz ali e conseguir realizar, né, tirar aquele aspecto de riscado, toda aquela contaminação e conseguir entregar aquele resultado brilhando, cheio de, né, de brilho e proteção que a gente consegue fazer nos polimentos, aquele resultado de excelência. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Lata, né, a primeira camada, o prime, que é o fundo, a tinta e o verniz, que é onde a gente vai fazer o trabalho de nivelamento, o trabalho de correção na pintura. Outro ponto muito importante, que é o que eu mandei para vocês aí. Quando a gente vai trabalhar com carro, não basta a gente saber que começa numa lavagem, tem que fazer a descontaminação, isolar, saber o que é corte, refino, lustro, que produto que você vai usar, beleza, você sabe tudo isso, você sabe como funciona, mas você sabe qual é o tipo do verniz que você está trabalhando? Você sabe se aquele verniz ele é menos resistente, é mais resistente, ele é um verniz que deixa mais marca, você sabe disso? Hoje a gente tem um padrão, né, de algumas montadoras hoje, elas saem com um determinado tipo de verniz. Não tem como seguir muito 100% à risca isso, mas é um norte que vai nos orientar e que todo profissional que mexe com isso, pelo menos, deve saber para começar a etapa de máquina, que é a dureza dos vernizes. Eu mandei esse arquivo, já está aí com vocês, está aqui no link, faz o download dele. E o que acontece, galera? Montadoras asiáticas, normalmente, eles usam, né, o verniz mais macio, um verniz mais... Não que esse verniz é mais barato ou que ele é pior que os outros, mas eles têm a característica de usar um verniz mais macio. É um verniz menos resistente do que o verniz médio e do que o verniz duro. Por exemplo, essa Audi que a gente está fazendo a aula aqui hoje. Essa Audi aqui, ela tem um verniz mais duro. A montadora, a Audi, né, a alemã, ela usa o verniz um pouquinho mais duro, que se caracteriza como verniz duro, tá, galera? Então, esse verniz ele demora mais para queimar, ele demora mais para degradar, ele tem, quando você está fazendo o polimento ali, ele é mais difícil para você tirar um risco porque ele é mais resistente, então tem toda essa característica. E aí você me pergunta, mas o que isso muda na hora de eu fazer um polimento? Muda porque, pensa comigo, você tem um carro asiático lá, que tem um verniz extremamente macio, e você tem uma Audi, uma Ferrari, uma Lamborghini, por exemplo, é um carro que tem um verniz extremamente duro. Você vai pegar lá, por exemplo, uma massa de polir, uma boina e vai começar a fazer o polimento. O mesmo polimento para os dois carros. E você vai entrar com uma agressividade média, a gente vai entender isso nas próximas aulas. A gente vai entrar com uma agressividade média ali e tal, fazendo o polimento. A gente não vai conseguir tirar o mesmo risco que a gente tirou no verniz macio daquele verniz duro. Porque o desbaste, quando a gente está fazendo o nivelamento da pintura do verniz mais resistente, mais duro, ele é mais demorado, ele é mais difícil de fazer. Então, normalmente, a gente precisa entrar com um composto mais forte, com uma boina mais agressiva, para poder nivelar a pintura do verniz mais duro. Por isso que a gente precisa saber, antes de iniciar o polimento, para nos auxiliar qual composto a gente vai usar, ou vai começar, qual boina a gente vai usar, o quanto agressivo a gente vai ter que ser com aquele verniz, se vai ser necessário alguma região, algum tipo de lixamento, a gente também vai falar isso nas outras aulas, beleza? Então, saber como entende os processos, saber como é feito o composto da pintura automotiva, saber a dureza dos vernizes é muito importante antes de iniciar efetivamente o processo de correção da pintura com máquina, ou seja, manual, um pedacinho ali que você vai fazer. Falamos de tudo isso e agora a gente vai entrar na parte de isolamento para poder mapear a pintura, que é o tema que eu quero chegar com vocês aqui, que é de extrema importância. Isolamento da pintura, galera, a gente tem que entender que o polimento ele é feito na lata, onde tem pintura, tá? Jamais faça um polimento numa parte plástica, assim, ó, por exemplo, naquelas grades plásticas que ficam na frente do carro. A gente não pode polir porque deixa marca, tá? Fica aquelas marquinhas brancas assim. Então a gente precisa isolar essas áreas, né? Parte de borracha, parte que tem lanterna que a gente não vai fazer o polimento, luz, alguma coisa, a gente precisa isolar. Tem pessoas que isolam até o pneu. Tem pessoas que isolam o vidro inteiro aqui, eu isolei até metade e só isolei com esse plástico aqui porque o motor já está feito uma higienização. Então, para que não aconteça de ir pó, né, no motor, a gente faz o isolamento dele inteiro aqui. Eu vou deixar uma aula exclusiva para isso, para ensinar a fazer o isolamento, como que usa esse tipo de material aqui, que parte que é necessário ou não é necessário, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas o isolamento ele faz parte do polimento.
e é para evitar danificar outros componentes que não sejam a lataria que a gente está fazendo efetivamente o polimento, beleza, galera? Então, fizemos todo esse isolamento no veículo e agora é hora de entrar no mapeamento. Vamos lá. Galera, decidi gravar na prática para vocês aqui, ó, como é que acontece o mapeamento, ó. Olha como que tá opaca a pintura dessa Audi, ó. A gente vê que tem bastante svirrs, ó. Tá bem apagada, né? Aqui a gente já fez um pequeno trecho de correção, ó. Vocês conseguem perceber, ó, que a luz aqui ela já muda, ó. O foco da luz amarela, ela espalha, né? E aqui onde a gente fez a correção, ela já não espalha mais. Vou ligar a luz de inspeção, ó. A gente consegue ver nitidamente que realmente tem bastante svirrs. E nessa parte que a gente fez a correção, isso já diminui, ó. Ela já não tem mais. Então, ó, aqui a gente tem os riscos, né? A gente tem algumas holografias, ó. Olha como que tá. Olha o feixe de luz que acontece. E aqui ele já não espalha mais, ó. Então a gente já fez uma etapa de teste aqui. O que seria a parte de mapeamento? A parte de mapeamento é a gente pegar quais os riscos que tem aqui no capô, que tipo de contaminantes que estavam aqui no capô, para a gente poder fazer o polimento, no paralama, nas portas, no teto. Então, será que o mesmo polimento, a mesma boina que eu vou entrar aqui, o mesmo composto, ó, os compostos aqui, ó, será que se eu usar esse composto de corte no capô, com essa boina de corte no capô e usar no teto, né, no caso aqui no teto, vai ser a mesma coisa? Às vezes não. Então o mapeamento serve para isso. A gente vai identificar se tem muito risco fundo, ó, vamos ver aqui, ó. A gente tem bastante batida de pedra, né, e alguns svirrs e pouquíssimos riscos fundos. A gente tem alguns riscos médios, ó. A gente olhar aqui, a gente consegue ver alguns riscos médios. Se vocês olharem aí, que tem risco médio, né, na planilha que eu deixei para vocês aí no arquivo, vocês vão verificar. Esses svirrs que estão em torno dessa luz aqui, tem esses riscos que estão reto aqui, ó, que são riscos mais fundos, mais médios, né, que a gente chama de risco médio. Então aqui talvez a gente tenha que entrar com uma agressividade um pouco menor. Se a gente pegar algum outro ponto do carro que tem algum outro tipo de risco, a gente talvez precise aumentar a abrasão. Vamos ver na porta aqui como é que tá. Ó, realmente tem bastante holografia. Ó, tem bastante holografia e muito svirrs, que são, ó, muito, mas muito, ó. Aqui, ó, já tem o risco mais fundo, galera, ó. Aqui que eu queria chegar para vocês. Então, ó, esses svirrs a gente vai conseguir remover. E esses riscos aqui, ó, muito provavelmente não, porque eles são riscos, ó. A gente passa e a gente sente que ele já está mais fundo que o verniz. Lembra que eu falei para vocês que o polimento é feito na camada de verniz? Então ele já não vai sair 100%, ele vai dar uma disfarçada, mas não vai sair. Beleza? Então é isso que é feito no mapeamento. A gente analisa peça a peça, os tipos de risco que tem, se tem alguma emenda de verniz, se aquela peça já foi repintada, entendeu? Se você analisa se tem alguma marca, né, alguma emenda de verniz assim, algum craquelado, um aspecto de tinta diferente. Eu prometo que eu vou deixar um vídeo também exclusivo sobre isso, que a gente vai trabalhar, né? Especificamente sobre pintura automotiva, identificar repintura, identificar tipo de risco, beleza, galera? Galera, e esse tipo de análise que a gente faz no veículo pode ser uma análise rápida, não precisa ser uma análise tão criteriosa. É mais entender o tipo de verniz que você está trabalhando, se tem alguma peça repintada. Existem aparelhos que fazem isso hoje, que a gente consegue entender. Se você não tem aparelho, pergunta para o seu cliente, dá uma olhada por dentro, abre o capô, vê se não tem nenhuma emenda de tinta, alguma coisa diferente do normal, tá? Se informa antes de iniciar o polimento. Isso é muito importante, jamais se esqueçam disso. Tem luz de inspeção que imita a luz do sol. Se você não tem acesso a isso, não tem problema, usa o flash do celular, né? Usa uma lâmpada amarela e uma branca para poder fazer o tipo de contraste ali, não tem problema. Desde que você tenha alguma iluminação para fazer essa análise e, logicamente, para fazer o processo de polimento também. Então não se esqueça, processo de isolamento, processo de mapeamento ou inspeção, que chama, isso é muito importante antes da gente iniciar os processos de compostos, processo de máquina, galera. Isso é de extrema importância, isso a gente vai frisar bastante em todos os vídeos que a gente for falar de polimento, beleza? Então, galera, valeu, meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham servido bastante para vocês com muito conteúdo.
e não percam os próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e galera, valeu, bora pra cima!